Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado os senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínia da Silva Carvalho, Paulo César Leandro Simplício, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 16ª sessão ordinária do segundo período. Presidente, o Alzemiro pediu para justificar a ausência dele, está com problema de saúde. Justificado, vereador. Coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Indicação de número 274, ano 2014. José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso das suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a viabilidade de um estudo para que seja inserido no calendário escolar uma palestra sobre o uso de drogas. Com os diversos projetos que vem implementando o nosso setor de educação, a inserção destas palestras durante o ano letivo tem por objetivo alertar e conscientizar nossas crianças e jovens dos maléficos ocasionados pelo uso das drogas ilícitas e ilícitas, e com isso trazendo tanto sofrimento aos familiares e à nossa sociedade. Face ao exposto e sendo a proposição de grande benefício para o nosso município, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 22 de setembro de 2014, assina José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador. Acabou? Só convite. Ofício de número 449, ano 2014. Audiência pública. Excelentíssimo senhor vereador Wilden Vieira da Silva. Cumprimentando-o, servimos-nos o presente para encaminharmos a Vossa Excelência o edital de audiência pública de apresentação do relatório das ações e serviços de saúde referente ao segundo quadrimestre do ano 2014. E será realizada no dia 24 de setembro, às 19 horas, na Câmara Municipal de Piraí. Sendo que se oferece para o momento, renovamos a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Maria da Conceição de Souza Rocha, Secretária Municipal de Saúde. Edital de audiência pública. A Secretaria Municipal de Saúde de Piraí, no Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais, consoante ao disposto no artigo 36 da Lei Complementar de número 141, do dia 13 de janeiro do ano 2012, vem, por meio deste edital, tornar do conhecimento público a realização da audiência pública de apresentação do relatório das ações e serviços de saúde referente ao segundo quadrimestre do ano 2014, a se realizar no dia 24 de setembro do ano 2014, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Piraí. Cito a rua Dr. Luiz Antônio Garcia da Silveira, número 16, Centro. Atenciosamente, Maria da Conceição de Souza Rocha, Secretária Municipal de Saúde. Ofício de número 2, ano 2014, ao excelentíssimo senhor Wilden Vieira, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Vimos, através deste, informar que, no município de Piraí, estará recebendo a visita do governador do Distrito 4600 do Rotary Club Internacional, que será o senhor João Batista Pires Filho, juntamente com a sua esposa, no dia 24 de setembro do corrente ano.
Estamos agendando com a nossa autoridade rotária uma visita às dependências dessa igreja casa, tendo em vista o interesse do governador em conhecer o sistema da Interligue. Atenciosamente, Getúlio Pereira de Oliveira, presidente rotariano, ano 2014-2015. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e demais internautas que nos acompanham. Eu gostaria de fazer menção hoje à Semana Nacional do Trânsito, que se comemora agora, entre os dias até dia 25, 19 a dia 25, se eu não me engano. E eu trouxe aqui uma matéria, e além disso eu queria comentar também a respeito de uma reunião que eu tive, rápida, mas tive uma reunião hoje com o nosso secretário de Transportes, onde o mesmo traz novidades colhidas junto ao DR, no que diz respeito às intervenções necessárias a serem feitas na entrada de Piraí, nos acessos do chamado antigo Chivarrão e também aqui da rodoviária. Todos sabemos da importância dessas mudanças, dessas alterações a serem feitas, que possam vir a viabilizar maior segurança aos usuários dessas vias, na verdade, porque há entroncamento da RJ 145 com a 15 de novembro, e a mesma se estende, então, com os acessos às principais ruas de Piraí. Obrigado. Nós já tivemos, no passado, foram gerados algumas propostas, 2 projetos que foram analisados e discutidos, e o DR não concordou com eles. Pediu, então, que nós permitíssemos a eles fazerem uma avaliação desses projetos, um estudo maior sobre esses projetos. O fizeram e entregaram hoje ao secretário. Eu tive a oportunidade de ver, repito, rapidamente, e a proposta deles é uma proposta a ser bem analisada, porque ela causa um impacto muito grande no acesso à entrada de Piraí, principalmente no que diz respeito ao contorno da rodoviária e o acesso ao Barão do Piraí. Então, penso eu que a coisa deverá ser trazida para nós também, que somos interessados. Nós sempre tivemos aqui vários vereadores comentando e pedindo uma posição do Executivo quanto a isso, quanto à solução desses problemas, e nós teremos, então, que estar discutindo isso em conjunto para buscar a melhor solução para o município. Não se falou, não houve tempo hábil para se discutir a questão dos recursos, né, de onde viriam os recursos para fazer o investimento necessário. O que eles propõem não é uma obra muito cara, é uma obra relativamente barata, mas, obviamente, se o Estado puder nos contemplar com esses recursos, ficaremos muito felizes, né? Não precisaremos mexer nos nossos cofres. Então, fica aqui a notícia. Quanto à questão da Semana Nacional de Trânsito, eu trouxe um texto aqui para ler para os senhores, que eu acho importante. Nós vivemos hoje num mundo onde os automóveis foram priorizados, né, pelos seres humanos. Houve um desenvolvimento da economia em diversos países, no Brasil não foi diferente disso, onde adotou-se o critério de se desenvolver a indústria automobilística. Investimos muito pouco nas ferrovias, nas hidrovias, e investimos em rodovias. Ou melhor, não investimos em rodovias, nós estimulamos o desenvolvimento da indústria automobilística sem investir em rodovias. E hoje todos enfrentamos grandes problemas nos grandes centros e também nas cidades menores, como é o caso de Piraí. Nós temos hoje um volume de carros muito grande no município e não temos uma estrutura, uma caixa viária que permita a circulação desses veículos e principalmente a questão do estacionamento. Então é importante que haja uma conscientização quanto a essa questão. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, aprovou o tema na Semana Nacional de Trânsito no ano de 2014, Década Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito, 2011/2020. Cidade para pessoas, proteção e prioridade ao pedestre. Prevista na Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código Brasileiro de Trânsito, a Semana Nacional de Trânsito, a Semana Nacional e a Semana Nacional de Trânsito. A Semana Nacional tem como finalidade conscientizar a sociedade com vistas à internalização
de valores que contribuam para a criação de um ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso com a valorização da vida, focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos. A Assembleia Geral das Nações Unidas editou em março de 2010 uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. O documento foi elaborado com base em um estudo da Organização Mundial da Saúde, OMS, que contabilizou, em 2009, cerca de 1.300.000 mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas. Se nada for feito, a OMS estima que 1.900.000 pessoas devem morrer no trânsito entre 2020 e 2.400.000.000 de pessoas e 400.000 pessoas em 2030. Nesse período, entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes a cada ano com traumatismos e ferimentos. A interação da ONU com a década de ação para a segurança no trânsito é poupar, por meio de planos nacionais, regionais e mundial, 5 milhões de vidas até 2020. Reflexão sobre o tema de Irene Rios, mestre em Educação e Pesquisa, Campanha Educativa para o Trânsito. Cidade, pessoas e sensibilidade. Penso que uma cidade é construída sobre relações humanas, gente se encontrando e, entre outras coisas, o amor incrementaria as próprias coisas que são desejáveis numa cidade. As palavras de Hillman, escrito por James Hillman, as palavras de Hillman indicam a importância das relações humanas e de amor para o desenvolvimento da cidade. Essa relação de amor pelo próximo e pela cidade envolve todos que compartilham o mesmo espaço nas vias, ou seja, motoristas, pedestres e ciclistas. Exige um compromisso social. Dessa relação, portanto, emerge em nós um sentimento de instalação no mundo e de compromisso social, não só com o próximo, a partilhar o mesmo espaço, mas também com o nosso ambiente e as coisas que o preenchem. Passear pela paisagem urbana se mostra, pois, fundamental para a constituição de uma realidade estável. Estável, sensível e acolhedora, uma realidade com a qual nos identificamos e pela qual nos sentimos um pouco responsáveis. O autor argumenta que somos responsáveis pela realidade do nosso ambiente e que passear pela cidade é fundamental para tornar essa realidade estável, sensível e acolhedora. Esse passear refere-se ao ato de caminhar, de transitar pela cidade a pé, a maneira mais antiga e natural que existe para a realização de um deslocamento. No dia a dia das grandes cidades, com o aumento dos calçadões e da distância dos estacionamentos, mesmo que estejamos nos locomovendo por meio de veículo motorizado, na maioria das viagens precisamos também caminhar. Contudo, esse caminhar muitas vezes é individualista e sem compromisso com o próximo e com a cidade. Duarte Júnior destaca que, para os habitantes de nossas cheias metrópoles, andar significa tão só uma ação mecânica que o conduz de um ponto ao outro, a transposição de uma distância que não pode ser vencida com o concurso de máquinas ou equipamentos. A falta de compromisso social induz as pessoas a não se enxergarem como solução para os problemas no trânsito. No entanto, a cidade somos todos nós. É fundamental o compromisso da gestão pública em priorizar o pedestre, mas é importante também a mudança de atitudes individuais para transformar o trânsito. Essa mudança deve partir dos motoristas e dos pedestres. Tal mudança refere-se a um compromisso motivado pelo amor à vida e ao próximo. São atitudes pessoais que envolvem a alteração de valores profundamente enraizados. São condutas com propósito coletivo, em prol do bem comum, em prol das relações humanas na cidade e em prol da cidade. Então, amigos, queria fazer esse registro, não deixar passar em branco, porque todos nós sofremos hoje os problemas, né, que os grandes centros nos trazem. Não só os grandes centros, repito, mas também cidades como a nossa pequena e querida Piraí. Nós temos, ao longo dos anos, assistido a esse crescimento, o desenvolvimento urbano desordenado, aonde não havia no passado, e um passado não muito distante, um passado não muito remoto, não havia preocupação com a questão da mobilidade. Nós percebemos, inclusive, a questão dos investimentos, como a gente cita aqui, em calçadas. A calçada é feita para o pedestre. E, no entanto, elas eram ocupadas por postes, por vasos de plantas, por mobiliário urbano, como caixas para coleta de lixo, de forma indevida.
não permitindo que os pedestres pudessem acessá-las com segurança. Não havia uma preocupação sequer com uma padronização do piso dessas calçadas, não respeitando a regularidade. Nós já tivemos vários casos aqui onde algumas pessoas caíram nas nossas calçadas, na nossa Barão do Piraí, por conta desse pavimento horroroso que nós temos hoje. Coisa do século passado, que já deveria ter sido substituído há muito tempo. Que me perdoe aqueles que entendem que aquilo é patrimônio histórico. Não vejo nada de patrimônio histórico nisso. Patrimônio histórico nós tínhamos no alto da igreja. Pedras lapidadas, esculpidas à mão por escravos. Essas já não existem mais. Esse piso não tem nada de histórico. Eu, particularmente, sou contra o asfalto. Ele impermeabiliza o solo, ele cria uma certa dificuldade para a drenagem. Nós temos pisos intertravados, nós temos outros materiais hoje que atendem perfeitamente. E ainda pode-se fazer um mosaico, fazer a composição para você fazer as passagens de pedestres, as travessias, setas, tudo com esse próprio material. Então, nós temos hoje muito mais soluções, muito mais opções do que tínhamos no passado. Essa necessidade de viabilizar a cidade e permitir que as pessoas possam trafegar com segurança forçou, os entendidos, os engenheiros de tráfego e demais arquitetos a estudar melhor a matéria, melhor o assunto, e desenvolver programas, projetos e equipamentos que possam viabilizar e modernizar as nossas cidades. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência. Eu quero, dentro desse contexto, destacar, inclusive aproveitar o trabalho do nosso secretário Marcelo, que tem demonstrado empenho e interesse em resolver parte do nosso problema no que diz respeito à questão da mobilidade. Não é fácil, nós ficamos muitos anos parados no tempo e não se resolve a coisa de um dia para o outro. Então, vamos acompanhar, vamos, na medida do possível, essa casa está sempre colaborando, está sempre presente, procurar ajudar no que for possível, na medida do possível, para que nós tenhamos êxito e possamos viver num futuro próximo, aí, numa cidade mais humana e mais feliz. Obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Por várias vezes eu já subi a essa tribuna para reclamar e criticar, e através disso tentando buscar a solução para um problema antigo no bairro Varjão, que é sobre o abastecimento de água. E hoje eu faço uso aqui da tribuna para agradecer o nosso executivo, também o governo do estado, que inclusive é um material que vem do estado para resolver esse problema, visto que a SEDAI é uma empresa estatal, é do estado, mas tem lá já uma luz no fim do túnel. Pelo menos a tubulação que vai levar água daqui de Piraí, acredito que não é só até o Varjão, mas até a Rosal, abastecendo também ali o polo industrial, esses tubos já estão lá no Varjão. Já foi entregue lá, está lá no pátio da escola, depositado lá. Também dizer que esse problema eu venho buscando solução desde quando presidente da Associação de Moradores. Aqui também eu acompanhei que os nobres colegas também sempre se propôs em ajudar, e fizemos várias reuniões, trouxemos aqui, nós todos os vereadores que nos reunimos já com o superintendente da SEDAI por mais de uma vez. Então, fica aí esse agradecimento aí. Felizmente, parece que vai ser resolvido esse problema. Outra coisa asfalto, pelo menos no bairro Varjão, a empresa já está lá, a firma já está lá fazendo um trabalho de recapeamento asfáltico. Não foi só o Varjão que vai ser beneficiado com esse trabalho. Está sendo destinado também uma boa parte desse asfalto para o bairro Ponte das Laranjeiras. O asfalto lá está bem ruim também.
e não sei se já começou alguma coisa lá, ou se é essa empresa que está lá no Varjão, que terminando lá vai vir para a Ponte das Laranjeiras, e também o distrito de Santa Anésia, né, vereador? Foi destinado para lá também uma metragem boa aí de asfalto aí para corrigir alguns problemas lá. Só isso, presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo, o Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Antes de eu comentar outras coisas, eu queria fazer um esclarecimento. Na sessão de segunda-feira última, o nobre vereador Charles, ele, tenho certeza que sem intenção, mas ele nos colocou um pouco na saia justa quando ele disse que ele é o último vereador a sair da casa e que atende a todos que o procuram aqui. Eu tenho certeza que ele não falou isso para nos atingir, mas é só para esclarecer que eu também atendo todos os que me procuram. Talvez ele tenha uma procura maior dos seus eleitores, mas eu também deixo uma secretária minha o dia inteiro trabalhando aqui para que possa atendê-lo todos que procuram aqui. É só para esclarecer, para que pessoas me cobraram. Pô, você, só o Charles que trabalha lá, mais ninguém? Ele disse isso na última sessão. Eu falei, olha, ele, com certeza ele não falou na intenção disso aí, mas disse, eu também percebi. Então é só para esclarecer que nós todos aqui trabalhamos, tenho certeza que não foi essa a intenção dele, eu conheço muito bem. Quero parabenizar o Banana por trazer boas notícias para a gente, tanto do asfalto quanto da água. Eu também já sabia das tubulações que chegaram em Piraí. Enfim, vai se resolver o problema de Varjão, do polo industrial e também de Arrozal, que sofre muito com essa falta de água. Tomara que outros lugares que também precisam, como o Sanatório da Serra, que precisa muito mais ainda que o Varjão, porque lá não tem água, é abastecido com caminhão-pipa, e quando o caminhão-pipa já houve caso de quebrar 2 semanas e ficou sem água lá, ficaram sem água 2 semanas. Tem o caso aqui da Vale Verde, que também falta muita água. Mas, enfim, já foi solucionado parte dos problemas no Morro do Sossego, Saroli, Prefeitura, agora no Varjão e Arrozal. Rosa Machado também, quer dizer, então estamos caminhando, graças a Deus, temos que ter boas notícias também. E quero também participar um pouco do trânsito que o Charles falou aqui. Vamos falar de Piraí. A gente tem uma cidade pequenininha que dá para ir de uma ponta a outra praticamente, não vou dizer do centro, e tem pessoas aqui no centro que moram aqui e saem das suas casas com seu carro e vêm trabalhar na prefeitura. Está atrapalhando pessoas que realmente precisam vir de carro estacionário. Eu não vou citar nome aqui porque fica deselegante da minha parte. Mas existem muitos casos. Então o que nós precisamos ter mesmo é uma educação, não só no trânsito, uma educação no trânsito ajudaria muito, já que a nossa cidade não teve um planejamento, a cidade, vamos chamar de uma cidade mais velha, que hoje é uma cidade, quando é planejada, uma rua, ela é planejada para que 2 veículos passam por vez e mais um estacionamento. Só que o caso de Piraí, infelizmente, não foi planejado. Foi uma cidade que, quando inaugurada, quando ela não tinha nem carro praticamente. Então, hoje não comporta o trânsito que tem. E um dos grandes problemas do trânsito, não só em Piraí, é a forma de que o Detran fornece as carteiras de motoristas. Eu conheço, no mínimo, 10 pessoas que têm carteira e não sabem ligar o carro. Passou por quê? Tinha um instrutor do lado que estava aí o tempo todo, naquela hora de muito ensaio ali, ela conseguiu tirar a carteira. Mas não sabe ligar o carro, 2, 3 meses após ter tirado a carteira, não sabe ligar o carro mais. Então, a fórmula de que é dada essa licença, essa permissão para dirigir, é muito errada. Não pode ser dessa maneira. Você não pode entrar no carro, andar ali 500 metros, está aprovado. Teria que, no mínimo, dirigir numa situação, numa cidade não igual Piraí, uma cidade um pouco maior,
para encontrar diversas situações, para ver se a pessoa realmente consegue sair das situações. Porque a carteira do jeito que é hoje fornecida, essa licença para permissão para dirigir do jeito que é fornecida hoje, é totalmente arcaica. Isso não existe. Isso aí nem para andar de bicicleta serve uma licença dessa. Então, tem muita mudança que tem que ser feita no trânsito. Uma delas, na minha opinião, é a licença para dirigir. E outra é a educação. Se todos nós pensarmos um pouquinho no outro, nós não vamos atrapalhar ninguém. Hoje, nós temos a cidade aqui que foi bem, eu considero até bem sinalizada, com faixa de pedestre, com faixas proibidas de encostar. Você vê pessoas que têm consciência, que a gente sabe que tem consciência, não é assim um cara que mora lá na roça, lá, coitado, ele não tem muita instrução, não. São pessoas conscientes, inclusive pessoas do executivo. Eu já paro na faixa, na esquina, atrapalhando o trânsito. Então, essa educação, eu acho que teria que a pessoa, quando tira a carteira, já tê-la. Então, o dia que nós, seres humanos, pensarmos um pouquinho no outro, certamente nós vamos ter bem menos problemas, inclusive no trânsito. Obrigado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra o vereador Charles. Bem, amigos, agora eu queria abordar aqui um tema que essa casa também vem trabalhando em cima ao longo desses últimos 2 anos, principalmente, onde alguns moradores vêm reclamando, e com toda a razão, quanto à questão daquela ETA, aquela estação de tratamento que foi instalada ali na área do acampamento. Eu, no domingo, estive lá, recebi uma mensagem via Face, estava me deslocando de um compromisso da Light, a caminho de um outro compromisso em Paulo de Frontin. Quando vi aquela mensagem, resolvi então passar e ver o que estava acontecendo. O Rafael, que é morador local, foi quem fez a postagem, e eu fui lá para avaliar e confirmar o que ele colocou ali naquele post. E vi realmente uma situação calamitosa, triste e vergonhosa. Tecnicamente, aquilo é chamado de ETA. Eu chamaria de bostódromo. Esse seria o nome que eu daria, porque foi o que eu vi lá. Uma vergonha, a gente tem uma sensação de que nós não estamos vivendo numa cidade como a nossa de Piraí, Piraí digital, um computador por aluno. Ao ver uma situação como aquela, houve um progresso? Houve um progresso. A ideia era tratar esse material orgânico do nosso município, mas não deu certo. Ali não deu certo. E as pessoas são obrigadas a conviver com aquele mau cheiro. Eu estive lá, eu sou testemunha. Eu fotografei, eu acompanhei, esperei baixar, fiquei ali assistindo aquele quadro, aquele perfume francês. Uma maravilha. Deveríamos coletar um pouco daquele perfume e encaminhar para aqueles que instalaram aquela porcaria ali. Porque não funciona. Não funciona. O engraçado é que, ao relatar o problema, eu interagi com o internauta, como sempre o fiz, como sempre o faço, em respeito àqueles que me procuram, que se comunicam, eu respondi. E vi que, logo depois, mais de 100 pessoas haviam curtido, acompanhado aquilo e se mostrando insatisfeitos e revoltados com aquele quadro. Triste, triste. Vi, inclusive, que o prefeito se manifestou, vi que o secretário se manifestou, e eu acho pouco. Porque nós temos que buscar a solução. Nós temos que vir a público e passar para o cidadão quais ações estão sendo tomadas. O que de fato será feito para mudar o quadro? Quais investimentos serão feitos? A que tempo? Através de qual órgão? É uma responsabilidade única do município, do executivo? É uma responsabilidade do Estado, da SEDAI, da empresa que instalou? Não adianta caçar bruxa. Nós precisamos resolver, porque as pessoas estão ali convivendo com aquele fedor. Então, eu tomei a liberdade hoje de procurar, eu fui até Barra Mansa para tratar de diversos assuntos, e tive a oportunidade de estar com o Roosevelt Brasil, foi prefeito de Barra Mansa,
e hoje é diretor de uma instituição, de um órgão regulamentador que eu não conhecia, que se chama AGENERSA, Agência Estadual de Energia e Saneamento. Expus o problema, a situação para ele. O mesmo não tem autoridade para resolver, para canetar e mandar fazer qualquer coisa que seja, mas, por ser uma agência reguladora, vai nos ajudar a tomar providências, juntamente com o Executivo. Não se fará isso sozinho, juntamente com o Estado, obviamente. Eu mandei uma mensagem para o Pezão a respeito do assunto, porque nós precisamos dar resposta. Não podemos mais ficar empurrando esse assunto, porque chega. Não dá para conviver no local. É insuportável o cheiro. Tivemos, por conta disso, também, hoje aqui, uma reunião com o secretário de Meio Ambiente, o Mário, que veio, além de dar explicações, justificar o problema dessa empresa que presta serviço de manutenção urbana, a questão da falta de pagamento de alguns funcionários, o não recolhimento de FGTS, de INSS, aqueles que foram mandados embora e não receberam até hoje suas indenizações, enfim. Ele veio aqui trazer um relato, nos apresentar as ações que foram cometidas até agora para tentar resolver o problema, e nós percebemos, sim, boa vontade do Executivo e ação do Executivo para resolver esse problema. Então, eu quero registrar o fato aqui. A gente cobra, mas também elogia e agradece. E a questão também que nós tratamos com o Miguel, que é da Secretaria de Indústria e Comércio, no que diz respeito à Usimatec. A empresa também que se instalou em Piraí, teve problemas de ordem financeira, não conseguiu continuar desempenhando as suas funções aqui e gerando os empregos que nós queríamos. Aliás, não gerou quase nenhum. E por problemas de ordem financeira, se associou a uma outra empresa que se instalou em Piraí. Agora, sem que essa casa soubesse, essa casa não foi informada, fomos pegos de surpresa. Essa casa é muito boa na hora de assinar, de aprovar. Nós somos rápidos, nós somos ligeiros, nós cumprimos com o nosso papel. Mas também essa casa é a última a saber quando as coisas acontecem, como foi esse caso. E nós só descobrimos porque vieram aqui alguns funcionários insatisfeitos por terem sido expulsos da empresa, não terem podido acessar a empresa e também não tiveram seus direitos pagos. Aí nós ficamos sabendo da história. Triste quadro, né? Nós deveríamos ser os primeiros a saber e não fomos. De qualquer maneira, convidamos aqui o Miguel. Ele veio, seu Júnior, que é o secretário, mas veio o Miguel, para nos dar uma posição, para nos dar uma solução. Essa solução está sendo estudada, eu estou dando aqui uma satisfação a todos, né? Todos que aqui estão e que nos ouvem. Está sendo estudada através da Secretaria de Administração, principalmente, para ver de que forma nós vamos proceder quanto a essa transferência de uma empresa para outra. De imediato, eu já me apresentei, já me coloquei contrário, disse na reunião que não assinarei, que sou contra a transferência nos moldes que o contrato foi feito hoje. Era até então, da Usimatec. Nós teremos que rever esse processo, porque nós não vamos ceder espaço para uma empresa que não fatura em Piraí, que recolhe o seu ISS em Barra Mansa e que não gera empregos aqui. O que somos nós? Nós precisamos de empregos, nós precisamos de receita. Nós precisamos da empresa que faça isso, que gere receita e emprego. Nós não precisamos de uma empresa que vem e se instala de forma, no meu entendimento, escusa, irregular, sem comunicar essa casa. Então, eu particularmente sou contrário, já me posicionei. Se a coisa não vier muito clara, muito bem explicada, nos moldes do que a gente entende que deve ser feito para Piraí, eu não assinarei. Eu, pela primeira vez, vou votar contra o termo de cessão para uma área em Piraí. E fechando agora, eu queria dizer ao nobre vereador Russo que, da minha parte, eu sempre tive o intuito nessa casa de ser o melhor parceiro de todos. Nunca quis estar ou ser melhor do que ninguém. Ao contrário, tenho procurado me portar de forma amiga e parceira de todos. Como foi no seu caso, quando aqui estava essa casa cheia de pessoas querendo crucificá-lo pela seu infeliz comentário quanto à questão do mendigo. Eu subi à tribuna e o defendi. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. O fato de eu ter tido o dobro dos seus votos talvez faça com que eu tenha mais pessoas me procurando do que você. É um fato. Mais pessoas podem me procurar por isso, até porque eu estou no meu segundo mandato. Não me falta trabalho.
Eu não tenho chegado em casa antes de 10, 11 horas da noite, inclusive sábados e domingos. Estou trabalhando para eleger os nomes que nós precisamos eleger para esse município, para esse estado. Pezão, Gustavo Tutuca e, no meu caso, deputado federal Índio da Costa. É o que eu tenho feito. Eu trabalho muito, e todos os dias. Se há uma receptividade, se há um entendimento por parte do cidadão quanto a isso, eu fico muito feliz. Quando eu disse que sou o último a sair daqui, é porque em 99% das sessões eu sou o último a sair daqui. Eu só narrei um fato. Eu não quis denigrir, diminuir o trabalho de ninguém aqui. Muito pelo contrário. Eu elogio. O Flávio, esses dias, se sentiu ofendido quando eu disse que a maioria dos presidentes de associação são oportunistas. Não querem defender as suas associações. Querem galgar cargos políticos. E justifiquei logo depois que não era o caso dele. Que é um grande trabalhador, que luta pelo bairro dele, que veio aqui divulgar agora a questão da implantação das redes de pluvial. Eu, sinceramente, procuro tratar a todos com devido respeito. Quero registrar que não houve momento algum da minha parte qualquer interesse e não há necessidade alguma da minha parte de desqualificar qualquer um dos meus colegas que sejam. Cada um que trabalhe como achar que deva trabalhar. Cada um que produza aquilo que achar que deve produzir. Eu faço a minha parte. Obrigado, senhores. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Antes de falar da minha indicação, Excelência, eu não disse que o senhor não cumpre com o seu dever e nem o senhor tenta prejudicar alguém. No momento que o senhor disse que eu sou o último vereador a sair daqui, enquanto eu não atendo todos, eu não saio daqui, o senhor deixou entender, sim, que talvez alguns daqui saiam sem atender. Mas no momento eu acusei o senhor de ter feito intencional isso. Eu também cuido dos meus deveres, não importa o fato de quantos votos eu tive, hoje eu trabalho para 27 mil piraienses. É minha obrigação, foi o que eu me propus. E também batalho para ajudar os nomes que poderão nos representar, tanto no Estado como federal. Não estou dizendo que o senhor deixa de fazer o serviço, e também tenho muito trabalho. Também cumpro a minha parte. Diferente ou não de Vossa Excelência, mas cumpro. E acredito que todos aqui façam o mesmo. Isso não quer dizer que eu tenha que concordar com um comentário que o senhor disse, que disse também que tinha certeza que não fez de maldade. Mas fez. Somente isso, Excelência. Isso o senhor não precisa ficar alterado, porque eu não estou acusando de nada. Tenho certeza que Vossa Excelência trabalha. Aqui nós todos nos propusemos a ajudar um ao outro, e é nossa obrigação fazer isso. Ninguém está fazendo nada de mais, nem melhor do que ninguém, trabalhando e tentando ser unido. Porque se fosse para ter um voto separadamente de cada um aqui, não seríamos 11, bastaria um vereador. Então eu tenho certeza que a nossa intenção aqui e o nosso trabalho até hoje foi de união, e acredito que continuará sendo, o que não quer dizer que eu tenha que concordar com todas as palavras de todos aqui. Eu não o acusei, só esclareci porque pessoas me cobraram por que eu não fico aqui também atendendo a todos. E eu tenho que dar uma explicação aqui, que isso foi dito nesta casa. Eu acho muito justo que eu faça aqui, mesmo porque eu não tenho tempo para ir para botequim, explicar no botequim o que as pessoas estão me cobrando. Como eu não sou um expert na internet, não sou um internauta, aliás, nem participo disso, não por não achar que seja bom ou ruim, é porque eu não tenho hábito, tá? Mas eu não ofendi e só estou esclarecendo que penso desta forma. O senhor está de parabéns com o seu trabalho, mas acredito que todos aqui estão também. Não me entenda mal, que eu não vou entendê-lo mal. Fiz uma indicação para essa casa hoje sobre palestras nos colégios para o uso de drogas. Hoje a gente vê a invasão que existe das drogas, principalmente nos jovens.
que ainda não são preparados para a vida, que às vezes ainda não sabem escolher. Não o caso de nós adultos que já temos uma responsabilidade maior, já passamos por certos problemas na vida e sabemos, às vezes, fazer melhor. Então hoje, você vê nos colégios pessoas colocando droga à vontade para as crianças, e crianças essas, se não tiver uma estrutura, não tiver uma palestra, uma pessoa que saiba realmente induzi-la ao bem, certamente elas irão cada vez mais usar drogas. Então eu acho uma grande importância palestras sobre o uso de drogas nos colégios. Eu acho que já sei que existem algumas, mas deveria ser mais intensivo essas palestras. Não só com o uso de drogas, com outras coisas, para que nossas crianças possam ser uns adultos melhores. Boa noite. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 23 de setembro, corrente ano, à hora regimental.